redenção, o sacrifício. Se atualizará maior mistério da nossa fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto monte, sobre o qual a cidade está construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Nesse final de semana, em que nós celebramos o 4º domingo do tempo comum, a palavra de Deus vem nos convidar a refletir sobre a missão do profeta, sobre o caminho que aqueles que são escolhidos por Deus devem percorrer. E esse caminho, a palavra de Deus vai nos dizer que muitas vezes ele é traçado, ele é percorrido no sofrimento. Ele é percorrido na dor, na solidão. Mas existe uma promessa que Jesus fez, a última promessa que Jesus fez antes de subir para o céu. E é ancorado nessa promessa que aqueles que são chamados por Deus devem desempenhar a sua missão. E qual foi essa promessa? Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Portanto, tomando posse dessa certeza, nós vamos passar pelas experiências dessa vida com a cabeça erguida. Nos momentos de dor, eis que eu estarei convosco. Nos momentos de solidão, eis que eu estarei convosco. Nos momentos de prosperidade, eis que eu estarei convosco. Portanto, Ele está conosco o tempo todo. Somos nós que muitas vezes não reconhecemos a sua presença.
Por isso, muitas vezes nós nos enchemos o nosso coração de desespero. Enchemos o nosso coração de falta de esperança e muitas vezes de falta de fé. Porque nós estamos perdendo de vista essa promessa de Jesus. Ele vai estar conosco todos os dias. Depois, aí a gente começa a meditar as leituras que nos foram propostas hoje. Primeira leitura tirada do profeta Jeremias, capítulo 1. Aí o versículo de 4 a 5, depois de 17 a 19. O profeta Jeremias, ele começa a exercer o seu ministério profético só com 20 anos de idade. Portanto, era um jovem. E ele exerce o seu ministério profético num período muito conturbado, que começa em 627 antes de Cristo e vai até a queda de Jerusalém em 597 antes de Cristo. Portanto, um período de muita dor e de muito sofrimento. Era uma época muito difícil, tanto na política como na religião. Na religião havia uma forte tendência em afastar o povo de Deus, igualzinho nós estamos vivendo hoje. Em tirar Deus do centro da vida do povo e colocar ali o desespero, e colocar ali o medo. E isso estava acontecendo devido ao rei Manassés, que havia aberto as fronteiras de Jerusalém para o povo cultuar o Deus que quisesse. É como se dissesse assim: agora vocês podem fazer o que vocês quiserem, tudo é de Deus. A gente escuta muito isso: padre, eu vou lá, mas tudo é Deus, né? Era igualzinho que está acontecendo hoje. E aí entra, no lugar do rei Manassés, entra o rei Josias. E o rei Josias, ele é um rei muito preocupado com a fidelidade do povo a Deus. E aí o que é que ele faz? Ele faz uma reforma religiosa, e nessa reforma religiosa está embutido lá: nós devemos banir do nosso meio o culto a deuses que não é o Deus verdadeiro, que não faz parte do Deus verdadeiro. Devemos tirar de Jerusalém o culto a outros deuses e vamos ficar só com o Deus único, com o Deus verdadeiro, com o Deus que eles chamavam de Javé. E essa reforma, ela é uma reforma até que bonita, só que foi algo somente de aparências. Porque não se pode, por decreto, tirar algo do coração das pessoas. O culto aos deuses estava impregnado no coração das pessoas. Então não adianta fazer um decreto, é preciso um testemunho de vida. Por decreto não se tira, não se elimina hábitos religiosos que são cultivados, que não são verdadeiros, que são cultivados ao longo de anos. Então é nesse ambiente que Deus chama o profeta Jeremias. É a primeira leitura de hoje. E concede a Jeremias e pede que Jeremias cumpra uma missão. Portanto, a vocação profética, ela é antes o encontro com Deus e com a palavra de Deus. O que é que está lá no versículo 4 da nossa primeira leitura? As primeiras linhas. Nos dias de Josias, rei de Judá, foi-me dirigida a palavra do Senhor. E Deus é muito claro com Jeremias. Deus diz assim: antes de tudo, antes mesmo que você começasse a se formar no ventre da sua mãe, eu já havia te encontrado. Antes que as células começassem a agrupar e formasse o seu corpo, ali eu já havia te consagrado. Versículo 5 da nossa primeira leitura. Portanto, essa palavra se aplica também a cada um de nós, para dizer que Deus nos conhece. Antes mesmo de nos formar lá no útero, lá no ventre da nossa mãe, olha só, a vida existe antes mesmo do espermatozoide encontrar-se com o óvulo. Antes de formar tudo, eu já te conhecia, eu já te consagrei. Antes de começar a formar o seu corpo, você já é meu.
É isso que Deus está dizendo para Jeremias. E essa palavra, ela se aplica a cada um de nós. Deus nos conhece, Deus nos consagra. E ao nos consagrar, Ele estabelece conosco uma relação estreita, uma relação íntima. E a partir dessa proximidade com Deus, aí sim, nós vamos anunciar o amor de Deus a todas as outras nações, a todos os outros povos. Para que eu possa anunciar esse amor de Deus, eu preciso conhecer Deus. Porque Deus já me conhece antes mesmo de qualquer outra coisa. Olha só que exemplo bonito de Jeremias. Ele toma posse dessa certeza e Deus transforma Jeremias numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, com a ousadia de testemunhar o amor de Deus em qualquer situação, mesmo diante da perseguição. Porque tomou posse dessa certeza. Deus me conhece. Deus me consagrou. Mas Deus também ungiu o profeta Jeremias, da mesma forma que nos ungiu lá no dia do nosso batismo, nos transformando em profetas, a imagem de Cristo. Portanto, a cada minuto da nossa vida, nós devemos ser gratos a Deus e devemos fazer com que o seu amor seja levado adiante. Amor esse que nós vamos ver na segunda leitura de hoje, na carta de São Paulo aos Coríntios. Essa carta de São Paulo aos Coríntios é conhecida como a carta que tem o hino ao amor. Então nós que participamos da missa nos últimos 3 domingos, a segunda leitura ela vem tendo uma sequência nos últimos domingos, que dizia assim, São Paulo começava a advertir sobre os dons, sobre os carismas que algumas pessoas tinham dentro da comunidade e estavam supervalorizando aquilo, fazendo assim, eu tenho determinado dom, então eu sou melhor do que você. Deus me concedeu esse dom, então eu sou melhor do que você. E aí São Paulo tenta esclarecer, aí dizia, olha, nós somos membros de um corpo, cada membro tem uma função, mas o corpo, que é a igreja, ele está ligado a Cristo, que é a cabeça. Nenhum membro fora do corpo consegue sobreviver. Então ele tenta resolver as discussões de 3 domingos atrás, e aí hoje ele faz uma síntese, dizendo assim, sem meias palavras, que só existe um dom absoluto, que só existe um carisma absoluto, e esse dom, esse carisma é o amor. Mas não é qualquer tipo de amor. Na tradução da palavra amor, nós encontramos 3 definições. Nós encontramos o amor eros, que é aquele amor que é a atração de 2 corpos. Nós encontramos o amor filia, que é o amor entre irmãos, que é o amor entre pessoas. E nós encontramos o amor ágape, que é o amor que faz com que eu me doe pelo outro, sem esperar nada em troca. É esse amor que São Paulo está dizendo. Um amor que não é egoísta. Um amor que se preocupa com o outro, que sofre pelo outro, que procura o bem do outro, sem esperar absolutamente nada em troca. Portanto, nós precisamos tomar consciência disso, porque é desse amor que nasceu a igreja. É desse amor que nasceu cada um de nós. Sem esse amor, a fé, a ciência, as profecias são vazias. São sem sentido. E o interessante é que Paulo fala de coisas do dia a dia, coisas que nós experimentamos e vivemos a todo instante, para que ninguém pense assim, São Paulo está falando de um amor que é só reservado para os santos, de um amor que é só reservado para as pessoas sábias, para os especialistas. Segundo Paulo, esse amor é para todos. A experiência desse amor, quem vive desse amor, esse amor, São Paulo vem dizer, ele não desaparece nunca, ele não muda nunca. É a única coisa perfeita, é a única coisa superior a todo e qualquer outro dom, a todo e qualquer outro carisma. Tudo desaparece, menos a experiência desse amor. Mas é um amor que desinteressado. Quando existe um fiozinho de interesse nesse amor, ele é um amor falso. Eu me recordo
da minha primeira paróquia, quando eu tomei posse, há muitos anos atrás. E sempre tinha um casal que toda quarta e toda sexta aparecia lá na casa paroquial com um bolo, com pão de torresmo, porque sabia que eu gostava de pão de torresmo. E aquilo era toda semana. Só que eu comecei a perceber que esse casal, ele queria que eu mudasse determinadas coisas na igreja para prejudicar alguém que eles não gostavam na igreja. E eu fui percebendo isso, e aí, a cada mês ficava mais insistente: o senhor precisa tirar fulano desse posto, porque ele não é digno desse posto. E eu ficava pensando, por que acontece tudo isso? E aí eu comecei depois de rezar muito, eu falei assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o contrário do que eles estão pedindo. Eu vou supervalorizar aquelas pessoas que eles estão tentando desmoralizar para mim. Mas não durou um mês. Até carta para o Vaticano essa família escreveu me criticando, dizendo que eu era de difícil convivência, porque eu não modificava as coisas na igreja de acordo com a vontade do povo, que era a vontade dos dois. Olha só o tanto que a gente sofre quando a gente quer conduzir uma igreja com seriedade. É certo que chegou a carta lá no Vaticano, o Papa, acho que nem leu, mandou de volta a carta para o Dom Odilo. Aí o Dom Odilo me chamou e falou: olha aqui, ó, a carta que estou mandando de você. Então é assim que funcionam as coisas. Quando o amor ele é interessado, quando existe interesse, a gente percebe logo, mas é preciso ter uma profunda intimidade com Deus para que Deus vá dando sinais. Ninguém passa por esse mundo vivendo somente de interesse. Uma hora a gente descobre. Pode ser que demore um pouco, mas a gente descobre. Agora, quando o amor ele é verdadeiro, quando o amor não tem interesse nenhum, ele se equipara a um dom, a um carisma. É vontade de Deus, é Deus agindo. Então, quando uma comunidade vira palco de lutas, de interesses, quando uma comunidade vira lugar de ciúmes, de rivalidades, de fofocas, com o intuito de prejudicar as pessoas deixam de experimentar esse amor. E aí experimenta tudo, menos esse amor. E por fim a gente olha o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, o capítulo 4 do Evangelho de São Lucas. Quem participou da missa domingo passado vai perceber que é igualzinho. É a continuação. E aí Jesus começa o Evangelho de hoje com a última frase do Evangelho de domingo passado. Como é que começa o Evangelho de hoje? Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Como é que foi domingo passado? Jesus foi visitar a sua terra, ele foi até a sinagoga e deram para ele a possibilidade de fazer a leitura. E aí ele vai lá e pega o livro do profeta Isaías. E aí ele abre o profeta Isaías, certamente no capítulo 61, versículos 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, me consagrou. E aí ele fecha aquele livro e diz: hoje se cumpriu esta passagem que acabastes de ouvir. E aí termina o Evangelho. Então hoje nós estamos vendo a reação do povo em relação a Jesus, que foi uma reação de desprezo. Pois eles conheciam Jesus. Não é esse aí o filho de José? Não é o menino que brincava aqui conosco, que mora ali no final da rua? O que é que ele está fazendo aqui? Ou seja, desprezam as palavras de Jesus, porque esperavam um Messias que fosse fazer um verdadeiro espetáculo. Um Messias que fosse reunir a imprensa e dizer: a partir de hoje eu sou o novo rei. Esperavam algo que viesse no poder. E de repente encontram Jesus, filho de José, que havia convivido ali com eles. E aí Jesus toma a palavra e diz: profeta não é aceito na sua própria pátria. E ali não pôde fazer muitos milagres. E aí Jesus dá 2 exemplos ali, e a partir desses 2 exemplos, a comunidade já começa a ficar com raiva de Jesus, a ponto de levá-lo perto de um precipício, com o intuito de jogá-lo lá embaixo. Mas ainda não havia chegado a hora de Jesus.
Então se percebe, meus irmãos, que a comunidade que conviveu com Jesus, principalmente esses que estavam lá na sinagoga, tinham um conhecimento superficial de Jesus. Não conheciam Jesus a fundo. Não conheciam Jesus na sua essência. E é isso que falta em muitas das nossas comunidades hoje. Nós conhecemos Jesus somente por cima. É igual aquele livro. Nós queremos conhecer o livro só pela capa. Mas não somos capazes de folhear o livro e perceber que aquilo ali traz uma mensagem boa para nós. Dizer que conhece Jesus, mas não vive aquilo que Jesus nos ensina, é conhecer o livro somente pela capa. É um conhecimento superficial. Por isso vamos pedir nessa Eucaristia de hoje, que Ele nos conceda essa graça de conhecê-lo, mas de conhecer de verdade. Não de conhecer de ouvir dizer, mas conhecer porque os meus olhos estão vendo. Antes eu te conhecia só por ouvir dizer. Agora eu te enxergo com os meus olhos. Livro de Jó. Peçamos essa graça nessa Eucaristia que nós estamos celebrando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem Espírito